Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito. Damos graças a Ele por mais um dia nesta vida, por mais uma oportunidade. Nós estamos gravando Vida Além da Vida. É uma coletânea de livros de André Luiz, Espírito, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Ele passa para nós o que acontece no mundo espiritual, concernente, quer dizer, simultaneamente com o nosso mundo material, porque nós vivemos em dois mundos. Não são mundos diferentes. Nós somos desta vida, deste mundo, material e espiritual. Material, quando estamos na prática. Agora, no espiritual é na teoria. Nós já estamos gravando o terceiro livro da coletânea de André Luiz, que são 13 livros. Nós já gravamos o Nosso Lar, Os Mensageiros, e agora hoje nós vamos gravar o capítulo 17 do livro O Missionário da Luz. Nós gravamos o capítulo 16 sobre aquela dificuldade, né, da nossa irmã, do nosso irmão. Hoje nós vamos gravar, né, a doutrinação. No capítulo anterior nós gravamos sobre o aborto, né, o aborto da nossa irmã que abortou pela terceira vez. É um aborto inconsciente, mas é um aborto. Não é um aborto provocado. Mas quando a pessoa não tenha cuidado, então isso se torna culposo. Hoje, então, segundo André Luiz, terminando, eles estão no estudo do Evangelho de Jesus. Então, André Luiz diz, terminando o Evangelho, a explicação, a explanação do Evangelho, então aproximou de André Luiz e de Alexandre uma senhorinha. Então, com todo respeito, veio desse ministro Alexandre, eu preciso da sua ajuda. Porque o meu menino ele, há 10 anos, eu procuro ajudá-lo, mas eu não consigo. Ele precisa de uma doutrinação. Aí Alexandre ficou ouvindo, ela então disse, eu e mais alguns irmãos, nós já tentamos ajudá-lo, mas nós não conseguimos. Ele nunca dá lado, né? Nunca abre a oportunidade para a gente conversar com ele, para diálogo. E não tem canal, não tem vibração, não tem comunicação. Porque quando a pessoa está enquadrado, envolvido com as trevas, então ele se perde. Ele só dá ouvido,
É como quando você liga o rádio numa FM, numa rádio, você só ouve aquela rádio. Para você ouvir outra, você tem que clicar para mudar para outra rádio. Então ele não dá ouvido. Aí Alexandre disse, ó, nós vamos ver o que nós podemos fazer. Tá bom? Ela então despediu e saiu. Alexandre parou por um pouquinho, por um instante, depois acrescentou a André Luiz. André, a senhora precisa de ajuda para ajudar o seu filho, o Marinho. Ele foi um ex-sacerdote na vida anterior. E ela se julga culpada, porque ele se desviou por causa deste poder que foi dado pelo homem. É aquele negócio mesmo. Às vezes, quando nós entramos no corpo de carne, nós recebemos um pequeno poder do homem, nós se acha semideus. Então desviamos para o caminho do abismo. Às vezes temos, mas a maioria sabe disso, mas está envolvido com a coisa da carne, com a matéria. Por isso, aqueles casos que geralmente quando um missionário, quando alguém vem para ajudar uma pessoa, ele não quer um corpo perfeito, ele sempre procura ter uma enfermidade, um problema, para que ele se concentre naquela enfermidade e não desvia com a obra da carne. Então, André Luiz, aliás, e Alexandre, então procurou a nossa irmã. E ela então apresentou para nós, irmão, Efésio. Eu e o irmão Efésio, nós percebemos que o meu Marinho, num tempo para cá, ele tem mudado um pouco o seu pensamento. Então nós percebemos nele uma decepção com seus amigos. Está sentindo solidão, ele está sentindo a necessidade de uma coisa melhor. Porque, meu irmão, o bem é eterno. Quanto mais nós recebemos a luz, mais nós queremos luz. Mas as trevas é enjoativa, é repetitiva. Então chega um dia, o espírito pode ficar centenas, milhares de anos. Mas um dia ele pede, ele sente saudade da luz, porque nós somos luz. Todo espírito tem uma centelha de luz e ele tem necessidade que essa luz se acenda novamente. Então fomos até uma velha igreja, uma velha capela. Então quando entramos dentro, percebemos várias entidades, vários espíritos que foram sacerdotes em outra vida e estão ali. Não, percebe? Não. Eles não foram para aquele umbral, não. Eles estão no umbral, mas que eles criaram. Eles estão dentro da capela, dentro da igreja, que eles viveram a vida ali. Pregando aqueles dogmas, enganando as pessoas. Porque as pessoas se preocupam com o dogma do homem. Não procura aquilo que Jesus disse. Conhece a verdade para que ela se liberta. Minha irmã, meu irmão, eu era um evangélico protestante, pregador de evangelho, dirigente de igreja. Um dia, então, me deparei com um versículo de apóstolo Paulo, que ele diz assim, está lá me parece que é Efésio. Paulo escreve assim, Deus não é o homem para que se minta ou se arrepende. Como estudioso da Bíblia, então, eu comecei a pensar, mas espera aí,
Espere aí, por favor. Mas o Deus não diz que parou o sol. O sol não anda, só isso é mentira. Deus não se arrepende? Como é que ele se arrependeu de ter criado o homem e mandou o dilúvio na terra? Por que ele se arrependeu de ter ungido o Saul, rei de Israel, e foi ungir Davi para colocar no lugar dele? Então me veio essa... Então é isso. O que é que eu fiz? Então arrumei um caderno, uma caneta, comecei a estudar a Bíblia de Gênesis, versículo por versículo, capítulo por versículo, estudando, analisando com a fé raciocinada. Foi então que eu percebi, mas por que a igreja não aceitou o primeiro casal? Não tem nada de errado. E criou Adão e Eva, que é o contrário. Aí depois, por que a igreja não aceitou os 10 mandamentos? O que é que tem de errado nos 10 mandamentos para ela criar uma outra lei? E aí que nós chegamos. Quando o Senhor mandou a palavra para Abraão, ele disse, olha, se tão somente obedecer a minha palavra e andar no meu estatuto, eu darei a terra da Canaã, onde mana leite e mel, é a terra da promessa. Somente se você obedecer a palavra e andar no estatuto. Você não precisa pagar nada, você não precisa fazer cerimônia nenhuma, você não precisa fazer sacrifício, você não precisa fazer nada. É obedecer a palavra verdadeiramente como ela é. Não cria mais, não tenta aceitar as coisas, não tenta dar um jeitinho, porque o homem coloca a mão e estraga tudo. Deus é sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. Você acha que Deus pode errar? Então, quando nós chegamos, o nosso irmão Maurício estava num canto onde ele costumava fazer prece, oração. Ele estava numa espécie de meditação. Só que a meditação é o seguinte, se você está na luz, você medita sobre a luz. Agora, se você está nas trevas, com pensamento de vingança, de ódio, você medita sobre essa vibração. Ele fica procurando um jeito de prejudicar aquela pessoa que enganou eles. Isso é vingança, não é justiça. Então, quando nós chegamos, eu, Alexandre, a senhorinha, né, a mãezinha dele, e o nosso irmão Efésio. O irmão Efésio, ele foi sacerdote em outra vida, então ele estava com a batina franciscana, que era o que o irmão Marinho foi na vida anterior. Então, quando ele aproximou do irmão Marinho, a Marinha até levou um susto, ela disse, quem é você? O que é que você está fazendo aqui? Aí o irmão Marinho disse, sou um amigo. Disse, fazer o quê? Eu vim para conversar. Mas conversar o quê? O que é que você pretende? Você é um daqueles que sempre está querendo virar a minha cabeça? Não, não, meu irmão. Eu vim para conversar com você. Mas por que você fez isso? É uma pessoa que te ama muito, ela pediu que eu viesse conversar com você. Porque afinal de contas nós somos irmãos. Eu sou um sacerdote igual a você. Nada melhor para conversar, 2 sacerdotes, porque nós entendemos a nossa língua. E ele então vai falar, se você quiser vir para querer mudar a minha cabeça, eu sou do grupo do contrário. Não é esse o nome não, mas eu vou lembrar. Aquele que luta contra. E você é de qual grupo? Então, nosso irmão Maria, eu sou do grupo da boa vontade. Eu não quero saber de nada, não. Não quero... Meu irmão, por favor, alguém que te ama me pediu para conversar com você. Por favor, dá atenção. Não custa nada, meu irmão. Você não tem nada a perder. Você só tem a ganhar. Eu sou um amigo. Eu não estou lhe propondo nada de mal. Não tenho nada com o que você pensa.
apenas dou uma nova sugestão para você, uma nova alternativa de vida. Eu sei que você está querendo uma coisa diferente. Não custa você. Mas se você não gostar, você volta. Apenas me acompanha. Eu vou te levar para um lugar onde vamos conversar, vamos fazer um grupo, vamos conversar, você vai ver a realidade. Se você não gostar, você volta. Eu não estou obrigando você, estou lhe convidando, é um convite. Aí ele falou, bem, eu vou com você, mas não tenta querer mudar a minha cabeça. Não, de maneira nenhuma, pelo contrário. Eu vou lhe dar uma sugestão. Aí ele acompanhou. Nós fomos até quando chegamos numa casa espírita. Então André Luiz falou que percebeu que tinha um grupo de espírita desencarnado segurando na mão, fazendo um círculo de oração naquela mesa onde lá já tinha 4 entidades esperando para ser atendido também, para ser doutrinado. Agora nós explicamos. O grupo que estava segurando um na mão da outra não era os encarnados não, viu, meu irmão? Era desencarnado, que fez um círculo de oração, segurando na mão, mas um círculo de luz para isolar o lugar. Mas os irmãos encarnados permaneciam sem segurar na mão, procurando entrar em sintonia, esperando a hora de chegar à reunião, de começar a reunião, a manifestação. Enquanto os nossos irmãos davam passe, magnetizava todo o local. Aí então, quando ele entrou dentro, que ele percebeu, ele quis fugir. Aí ele não conseguiu mais. Aí ele começou a gritar, isso é uma armadilha, você me enganou. Você me enganou, você... Calma, meu irmão, disse mamãe, calma, meu irmão, tenha paciência, não se apavora, não tenha medo, nós somos amigos. Na hora certa você vai ter a liberdade de fazer o que você quiser, por favor, dá uma oportunidade para nós, conversar com você, tenha paz. Aí então, a mãe veio, aproximou dele, então ele começou a sentir a energia diferente. Aí ele apaziguou um pouco. O nosso irmão Alexandre, então, quando começou a oração, foi feita a oração, começou a reunião. Alexandre, então, foi e colocou a destra sobre a testa do doutrinador. Irmão, doutrinador, hoje em dia nós não chamamos de doutrinador. André Luiz fala doutrinador, por causa foi em 1945. Hoje nós chamamos de dialogador. Pessoas que têm diálogo com os espíritos, conversa com os espíritos. São intercessores, interventores. Você compreende? Então ele começou. A nossa irmã, Bruna, ela orava, nossa irmã orava, então se concentrou, nosso irmão percebeu que ela era aquela que poderia dar a passagem àquele espírito. Então, nosso irmão aproximou-se, o Maurinho dela, então quando ela foi envolvida com a energia dela, ela se afastou, porque a média, o perispírito da média se afasta um pouco. E ela começou então a sentir aquela vibração daquele, bastante difícil, né? Aí os irmãos então começam a aplicar passe magnético, mas a irmã tem autorização, a qualquer momento pode voltar para o corpo, né? Para não deixar o espírito dominar praticamente o seu corpo. Aí o nosso irmão fez o passe magnético e começou então a recolher dos irmãos encarnados. Percebe, meu irmão? Você que está na reunião mediúnica, meu irmão, fica na paz, fica na harmonia, se concentra no trabalho, porque você percebe a sua presença ali
os espíritos recolhem de você o ectoplasma. Então ele captou um pouco de ectoplasma daqueles nossos irmãos desencarnados, então magnetizou a mãe do Maurinho, de repente ela materializou diante dele. Quando ela materializou, ele gritou, mãe! E colocou a mão no rosto e começou a chorar, copiosamente. Então o nosso irmão, a mãe veio e abraçou ele. Abraçou ele com bastante carinho e disse, meu filho, por favor, ouve os seus amigos, nos ouve. Há muito tempo eu procuro te ajudar, meu filho. Você precisa de ajuda. Permita que nós te ajudamos você. Por favor, ouve o que os nossos irmãos estão dizendo para você. E ele então começou a se transformar. Quando o irmão conversava com ele, explicava para ele a situação, ele então segurou na destra da mãe e beijou e disse, minha mãe, não me deixa, leve-me contigo aonde você está. Então a mãe vinha e disse, filho, agora praticamente você não pode ir aonde eu estou. Mas o nosso irmão, ele vai te conduzir para um lugar onde você vai fazer primeiramente um tratamento. Você vai receber um ensinamento, uma preparação. Aí então nós vamos viver para sempre juntos. Mas agora, por enquanto, você não pode ir onde eu estou. Você compreende? E então abraçou, acariciou, e ele então se desmanchava em pranto. Percebe, minha irmã? Porque ele sabia que agora ele não poderia mais voltar aonde ele estava. Então dali, o nosso irmão Efésio levará ele para o hospital, para o tratamento. Aí então veio um outro espírito de um comerciante. Ele havia desencarnado há muitos tempos. Ele ainda não tinha percebido que havia desencarnado. Então, quando os irmãos disseram, irmão, você precisa deixar o lugar onde é que você está, porque você já não pertence mais a este mundo. Você agora está no mundo espiritual. Você tem que seguir o caminho da luz. O plano da terra, acabou para você. Disse, não, acabou, tá vendo? Eu estou aqui, sou eu mesmo. Aí então nosso irmão aplicou-lhe um passe nos seus olhos, então ele viu o seu corpo lá no cemitério todo em decomposição. Aí ele levou um susto, disse, aquele é o seu corpo mesmo. Agora este é teu corpo verdadeiro. Você tem que ir para o mundo espiritual, para o hospital, fazer um tratamento, para ter uma nova oportunidade de receber novamente um outro corpo, uma outra vida, uma outra família. É assim que os nossos irmãos fazem. Então, um por um, é doutrinado, é mostrado para ele, explicado. Percebe? Ninguém é obrigado a fazer nada. Se o espírito que é doutrinado, que é aconselhado, é mostrado para ele, no caso, percebe que o Maurinho, o nosso irmão, materializou a mãe dele. Porque embora ele era espírito, a mãe era espírita, mas estava em dimensão diferente. Percebe que ele não via lá André, nem Alexandre, e nem a mãe dele, via só o Maurinho, porque o Maurinho se fez parecido para ele. Agora ele via o Maurinho e via a mãe.
Você compreende? É assim que funciona. Então, não é de qualquer jeito. Precisa estudar, precisa aprender. Porque quando os nossos irmãos falam que esse tipo de trabalho não se pode fazer em qualquer lugar, não. No Evangelho no lar não pode fazer isso. Não tem a proteção. Proteção tem, mas não é o ambiente. O Evangelho no lar é outra coisa. É a amenização. Para fazer, você tem que ter um grupo preparado. Não é necessidade que seja numa casa espírita, não, porque fora da casa espírita não há salvação. Isso é com a igreja. Fora da igreja não há salvação. Mas se você tem um grupo na sua casa, preparado, você já estuda, já tem um grupo que está preparado, que tem consciência do que está fazendo, e tem um mentor espiritual que conduz aquilo ali, isso é possível. Mas não se apressa, não se preocupa com isso. As coisas têm que ser coordenadas por eles, não por nós. Nós somos apenas instrumento. Esse é o capítulo 17. Eu sou Francisco Pedro, sou um administrador desse grupo. Eu convido a você, se você quer conhecer mais alguma coisa, comunica conosco, faça um comentário ou envia uma mensagem para nós no Caminho do Amor Francisco Pedro @hotmail, Caminho do Amor Francisco Pedro, semente de luz @hotmail.com. Faça pergunta, faça questionamento, nós responderemos. No próximo capítulo que nós vamos carregar agora, que é o capítulo 18. Saudações em Cristo Jesus, paz, luz e liberdade.